Olá! Uma questão importante que deve ser contingenciada pelo empresário é a prevenção de riscos trabalhistas, ou seja, tomar medidas educacionais e operacionais que evitem multas pela fiscalização do trabalho, que afastem problemas com o Ministério Público do Trabalho e evitem, ou ao menos que minimizem, a judicialização. Essas medidas preventivas não só podem promover um ambiente de trabalho melhor e mais produtivo, como também evitar ou minimizar a incerteza que existe ao lidarmos com as autoridades. A meu ver, essa prevenção passa por 3 etapas principais. A primeira delas diz respeito ao treinamento, à conscientização dos gestores, gerentes, supervisores, enfim, todos aqueles que vão dirigir a mão de obra dentro da empresa. Essas pessoas precisam poder identificar se o direito material está sendo cumprido, no que diz respeito a férias, no que diz respeito a limite de jornada, fornecimento de equipamento de proteção individual, o próprio ambiente de trabalho, se ele não é um ambiente de trabalho que possa estar colocando em risco o empregado, se as normas coletivas estão sendo cumpridas. Enfim, é importante que esses indivíduos conheçam as regras do contrato de trabalho, ou seja, o que a empresa pode ou não exigir do empregado e vice-versa. Essas regras do jogo, elas não esgotam, evidentemente, o rol de habilidades e conhecimentos que o gestor deve ter, mas vão lhe dar os limites do campo onde a partida se desenvolve. E essa gama de conhecimentos é especialmente importante no que diz respeito à questão disciplinar. Muitas vezes nós vemos na Justiça do Trabalho uma justa causa mal aplicada ser revertida, ser anulada e ainda dá margem a uma indenização por dano moral. Em contrapartida, na empresa, às vezes o empregado está fazendo coisas do arco da velha e acaba não sendo punido, porque o gestor, mal preparado, não tem as ferramentas para aplicar uma punição corretamente. Ele tem medo de justamente gerar um dano moral. Outros pontos importantes com relação à questão disciplinar são a atualidade de uma eventual punição e evitar a dupla penalização. Em suma, quem dá ordens na empresa, quem lida com a mão de obra, tem que estar preparado, tecnicamente e também emocionalmente. Esse é um assunto que nós não temos como adentrar aqui em profundidade, mas eu recomendo veementemente que as empresas invistam na preparação, na capacitação, nas funções de comando. E com isso, muitos problemas vão ser evitados. O segundo degrau, ou a segunda etapa, diz respeito à regularidade da documentação da empresa. Você fez alguma revisão recente dos modelos que a sua empresa adota? Você sabe sequer de onde esses modelos vieram? Seu advogado já deu uma olhada nisso? Temos que estar atentos a alguns pontos importantes, como, por exemplo, no contrato de trabalho as funções estão declinadas, o horário está especificado, a ficha de registro dos empregados está sendo atualizada, os recibos refletem corretamente o que está sendo pago ao empregado. Se os controles de ponto ainda são manuais, são britânicos, tem que tomar cuidado com isso. Enfim, também aqui estamos diante de um campo muito vasto e que, como a questão disciplinar, merece muita atenção. A terceira etapa já pode ser considerada não só como de prevenção, mas também como de contenção, dependendo da hipótese. Diz respeito ao preparo e operacionalização da defesa da empresa no caso de uma ação trabalhista. Nesse caso, nós já podemos pensar que houve uma possível falha na prevenção, que sempre deve ser o principal foco. Mas temos que seguir em frente e lidar com esse problema da melhor forma possível. E para isso temos vários pontos que precisam ser contingenciados, começando com a contratação do advogado e a interlocução eficiente com ele. É muito importante que o empresário ou aquela pessoa que vai ser designada para falar com o advogado tenha um bom entendimento do processo, ainda que não é acadêmico, evidentemente, né? Mas para quê? Para entender quais são os riscos, quais são as melhores estratégias, enfim, entender o que espera a empresa. Também o preposto ou sócio, caso vá representar a empresa em audiência, tem que entender a sua função de forma precisa, estar preparado para lidar com as peculiaridades de uma audiência. Uma questão recorrente é o preposto não entender que o que ele disser a favor da empresa não ganha o processo, mas qualquer coisa que ele não souber responder pode implicar em confissão. Então, eu sugiro que essa pessoa que vai atuar no processo pela empresa, mais uma vez, seja sócio ou preposto, receba treinamento e seja capacitada para essa função que é tão importante. Em linhas gerais, esses são alguns dos elementos que a empresa tem que ter em mente na prevenção de riscos trabalhistas. E aqui vale aquela máxima: conhecimento é poder. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.